Professor, agora eu acho que a gente já pode continuar, né? Então, as pessoas que Pode querem sim. fazer perguntas podem se inscrever, a professora vai anotar os nomes aí, a gente vai dar continuidade. As pessoas que forem entrando, eu vou aceitando aqui, não vai atrapalhar nosso andamento não agora. A senhora está com o microfone desligado. Bom, gente, eu queria pedir que quem vai se inscrever para falar, para fazer alguma pergunta, algum comentário, coloque a palavra inscrição, para distinguir de quem está colocando o nome para a frequência. A pergunta pode ser escrita e também, se a pessoa quiser falar, que é interessante, pode falar. Bom, então já temos um primeiro inscrito, o Patrick. Eu acho que podia a Sônia ir respondendo, enquanto ela estiver falando, eu registro as outras inscrições, ok? Você quer colocar a sua pergunta, Patrick, por favor? Patrick? Posso falar? Pode sim. Olá, boa noite, Sônia, boa noite, Emerson, boa noite, Elizabeth, a todas e todos. Minha pergunta vai mais no sentido, assim, da área que eu trabalho, né, que é a área da comunicação. Né, recentemente, foi divulgado aí nas redes, né, em lives e tudo, a respeito do incêndio lá do Jaraguá, né, o Tiago fez o vídeo. Esses dias eu vi até uma live, né, que você fez com o Thiago, esses dias, e eu achei muito interessante. Eu queria que você, de acordo com a sua experiência, né, pelo Brasil aí, em relação à divulgação das causas indígenas, né, e do que vem acontecendo, como uma atividade de denúncia mesmo, né, aos ataques desse governo agora de Bolsonaro, né, e eu queria que você me respondesse, assim, a respeito dessa questão do ativismo, né, indígena, por meio do audiovisual, né? Como é que está sendo isso agora, nesse tempo de pandemia, né? As aldeias ainda sentem essa falta de acesso à internet, né, de acesso à tecnologia, existe muitos projetos, né, aliados, ou ainda está aquém ainda, de projetos que trabalham com a comunicação das aldeias. Como é que está, assim, essa situação, né, da comunicação dentro das aldeias e junto aos povos indígenas? Bom, Patrick, né? Obrigada pela pergunta, mas falar da comunicação né, nos territórios indígenas é a gente falar ainda assim de uma de várias situações, né? Nós temos os indígenas que estão próximos aos municípios, né, cidade, que já conseguem ter acesso à internet, né?
Nós temos os indígenas que estão nas aldeias, mas lá dentro também, que já conseguem, né, ter uma comunicação, aldeias que ainda se comunicam por radiofonia, e outras que nem radiofonia, né, que não tem nada. Então, nesse tempo de pandemia, uma das coisas que a gente identificou logo de cara foi a necessidade de levar a radiofonia para essas áreas mais remotas da Amazônia. E aí a gente elencou 3 prioridades. Uma seria levar a radiofonia para as áreas onde tem a maior presença de madeireiros, as áreas que têm a maior presença de garimpeiros e as áreas onde tem presença de povos indígenas, né, em isolamento voluntário, né, e que poderia instalar ali nas aldeias mais próximas desses territórios onde eles estão, né, para facilitar tanto a denúncia das invasões, como também um chamado de socorro, né, para o atendimento de saúde. E aí a gente fez, né, logo no começo, muitos materiais para divulgação, foram cartilhas, foram podcasts, foram vídeos informativos, né, e também, né, fizemos vários diálogos com a imprensa internacional para poder levar para fora, né, divulgar toda essa situação, e fazer a denúncia, né, do que estava, dessa negligência aqui. Mas a primeira coisa que a gente identificou foi isso, né, levar as radiofonias, e aí pensar numa linguagem que pudesse chegar também nessas áreas. Porque a gente fazendo vídeo, fazendo podcast, fazendo articulação internacional, a informação não chega no lugar que tem que chegar, né? Que é nessas áreas mais distantes que as pessoas precisam ter acesso à informação. Então, não tem como a gente pensar numa informação sem pensar também no acesso à comunicação adequada para essas distintas realidades, né? E aí nós estamos agora nessa fase de instalar essas radiofonias em vários lugares, né, da Amazônia brasileira. Bom, fora isso, nós temos aí, né, vários coletivos indígenas que têm se sobressaído e que têm feito um excelente trabalho de divulgação a partir da aldeia, e um deles é a Mídia Índia, né, o coletivo de comunicação Mídia Índia, que tem o Instagram, que tem a página no Facebook, que tem agora também seu site, que é uma rede, né, que tem um grupo ali de 10 meninos que ficam mais permanente, mas que contam com mais de 140 colaboradores eventuais a partir do lugar que está. Então, toda essa rede trabalha, assim, de forma articulada, né, de manter a informação ali, de manter a página movimentada, de fazer a denúncia, de trazer pessoas para as entrevistas, né, e com isso, manter essas informações, né, considerando toda essa diversidade regional também de povos e de culturas. É claro que a gente precisa avançar muito, muito, muito ainda, né, porque tem lugares que nem mesmo o orelhão não conseguiu chegar, né, nunca, de telefone. Muitas áreas, nem mesmo o orelhão não chegou, mas agora ele está conseguindo levar a internet, né, então esse acesso à internet, né, deixa de ser um luxo, né? Deixa de ser um privilégio aqui, para nós também passa a ser uma necessidade. E é uma necessidade que é possível de ser suprida, né? É só a gente buscar, né, formas de conseguir esses apoios e para levar. É claro que a gente conseguiu chegar com a internet nas aldeias já há algum tempo atrás, ainda, né, no governo Dilma, por meio das antenas GESAC, né? O Ministério das Comunicações tinha ali um programa que levava a comunicação para as áreas mais distantes, né? E aí ali a gente conseguiu levar muitas, mas aí acabando o programa, acaba a manutenção das antenas, então tu volta a recomeçar, né? Tem que fazer tudo de novo. E aí é isso, né? A Mídia Índia está sempre buscando colaboradores, né? Também que possa estar somando com essa, né? Com todo esse sei lá, essa distribuição, né, das coisas que eles vêm fazendo, porque é importante eles trazerem para os nossos canais, mas também que outros apoiadores de outras redes possam estar replicando, né, para que a comunicação chegue tanto para dentro quanto para fora.
Porque quando a gente falar de comunicação entre indígenas, nós temos que falar de dois modos, né? Uma comunicação que faz para fora, para a sociedade como um todo, entender a realidade dos povos indígenas, toda a situação, mas também tem que ter essa comunicação direta para dentro, que é de levar a informação. Então, estamos abertos também a voluntários, né, colaboradores sempre. Certo, muito obrigado pela resposta, Sônia. A minha pergunta vai no sentido mesmo, porque agora eu vou trabalhar, né, num projeto que, quando a gente iniciou, veio a pandemia, a gente não pôde iniciar, de fato, mas a gente vai tentar fazer agora à distância, remotamente, né, que é o projeto chamado Audiovisual nas Aldeias. E aí, a gente teve a aprovação agora de um edital do governo do estado da Bahia para fazer lives, né, videoaulas, e para disseminar, né? Só que a gente vai precisar disso, da internet, né? A ideia que eu tive era de fazer a coleta mesmo de informações de quem tem internet, né? Para daí fazer como se fosse mini reuniões, né? Quem está naquela aldeia chama todo mundo que puder ali para assistir, utilizando aquela internet, ver uma forma, sei lá, de colocar um bônus, de colocar um crédito, e tentar fazer esse mapeamento para ver se a gente consegue, né? E já tive várias ideias aqui pelo que você falou, muito obrigado. E outra coisa que eu queria perguntar rapidinho, em relação à mídia ninja, como é que a gente faria assim para entrar em contato através do Instagram mesmo, para fazer parceria, né, propostas de lives e tudo. Bom, tu falou da mídia índia, né? A mídia índia, isso, desculpa. A mídia índia, cara, a mídia ninja é nosso parceiro, foi quem começou com a gente todo esse trabalho de formar, né, o coletivo indígena para poder ter essa mesma pegada deles, né, que ninja é ninja, né? Tá aí como já essa comunicação revolucionária, imediata, né? E aí o nosso coletivo indígena também fez todo esse período de vivência com a mídia ninja para a gente ter também toda essa agilidade e praticidade, né? Então, você pode entrar em contato com eles têm ali uma pessoa que atende diariamente também o direct do Instagram, sabe? Então, eles dão todas as respostas que chegam ali, né? Eles conseguem dar um retorno. Entendeu? Nós temos mais um inscrito, que é o Igor. Pode falar agora, Igor? Olá, professora, estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos. Então, boa tarde a todos aí, né? Eu queria também puxar um pouco a nossa discussão, assim, para a minha área, né, que é a área da saúde. E aí, agradeço muito a presença da Sônia Guajajara aí com a gente. Minha mãe aqui, quando eu fiquei sabendo, já fui lá falando, mãe, olha quem tá aqui comigo, que minha mãe te adora, então, assim, já agradeço muito também. Então, assim, eu queria puxar um pouco isso para a área da saúde, principalmente porque me assustou muito quando a senhora falou sobre o fato dos profissionais da CESAI terem transportado o vírus até muitas tribos, até muitas aldeias e etc. E aí, assim, a gente já até discutiu um pouco antes, né, na nossa última aula, sobre a questão de, eu fiz uma pergunta mais ou menos assim, o que a gente poderia fazer para tentar ampliar a atenção, né, à população indígena na questão da saúde, porque no meu curso mesmo, eu faço medicina na UFMA de Pinheiro, e a gente não tem nada relacionado a isso, sabe, e, assim, não só quanto à questão de saúde mesmo, mas quanto à questão até de antropologia, que a gente levantou também sobre a questão de até o próprio preconceito, às vezes, ou desconhecimento de alguns profissionais, dificultar a própria atenção, né, a um paciente, porque às vezes muitas pessoas têm aquele estigma ainda, né, do indígena, como a senhora mesmo falou, das populações passadas, né, e não vê a história de vida da população atual. E aí, assim, a gente viu também a questão das pandemias, né, que o quanto a população indígena já passou por epidemias, e enfim, e como eles lidam com isso. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, de como mais ou menos tem se lidado com essa situação, o que pode ser feito melhor, o que poderia ter sido evitado
talvez por parte de alguns profissionais, como melhorar, às vezes, essa comunicação até um pouco também entre os profissionais de saúde e a população indígena, sabe, assim, é uma pergunta bem ampla, mas, assim, o que a senhora puder falar sobre a questão de saúde da população indígena, eu acho que já me ajuda, assim, para, pelo menos, esclarecer algumas coisas na minha cabeça. Olha, enquanto estava falando, o áudio cortou um pouco para mim, e eu acho que eu não consegui pegar o todo, assim, da pergunta, porque eu escutei bem só no final. Oi, tá conseguindo ouvir agora? Você podia resumir, assim, um pouquinho, né, para facilitar para mim. Então, sobre essa questão da pandemia, né, principalmente, como é que tem sido lidado, como é que a população indígena está lidando com isso, que tipo de atenção tem tido a eles, na questão de saúde como um todo, assim, o que pode ser feito para melhorar a comunicação? A gente viu que tem muita subnotificação de dados, não só com a população geral, mas especialmente com a população indígena, né? Então, no geral, o que pode ser feito, principalmente para essa questão da pandemia? Bom, eu falei aqui, né, que a gente está num momento, assim, bem difícil, né, por conta de todas essas outras situações já que a gente já enfrentava, né, de invasão, de ataque, de tudo quanto é coisa, de desmatamento, né, o desmatamento aumentou agora 63% nos últimos 4 meses, né, em relação ao ano passado. Então, quando fala de desmatamento, não estamos falando só da árvore que foi destruída, nós estamos falando também de quem está sendo diretamente impactado com isso, né? E aí, esse desmatamento nesse período, tanto ele é grave, né, para o meio ambiente, como esse risco seríssimo de contaminação, né? Então, é afetar direto. E aí a pandemia chega e a gente tem que estar se desdobrando para ver formas, né, de atender, considerando que a CESAI não garante essa estrutura, né, para dar conta, né, suficiente para combater, enfim. Então, a gente foi buscando formas, né, alternativas, como, por exemplo, nós acabamos de fazer uma parceria com a Missão Covid. Né? A Missão Covid é um grupo de 1.200 médicos que atendem por meio da telemedicina. Né? E aí a PIB agora fez uma parceria com a Missão Covid. Ontem mesmo eu fiz uma live com um dos médicos coordenadores para mostrar como é que os indígenas podem acessar, né? Então, ali dentro dessa plataforma, já criou, né, um outro link ali que dá acesso direto, né, para indígena. Que aí o indígena entrou, ele entra com uma prioridade. E aí, ele faz a consulta, né? É uma coisa muito prática, assim. Eles entram, né? O indígena entra no site, cadastra, deixa o número de um telefone. Aí eles devolvem a ligação com o vídeo, né? E faz a consulta mesmo, olhar para as pessoas, como é que está e tudo. E aí, né? Prescreve ali, né, um diagnóstico. E aí, para nós, isso tem sido bem importante, por quê? Nós temos muitas aldeias que não têm médicos, né? Não tem médico que está atendendo. E são muitas, não tem atendimento médico. E aí, com isso, os indígenas agora, em vários lugares, descobriram que no Maranhão é um deles. Ali na terra indígena Canabrava, que vai de Grajaú a Barra do Corda, 30 quilômetros de terra indígena ali, né? Mais de 30 aldeias. E aí, eles disseram, não, Sônia, a gente já sabe agora qual é o remédio que todo mundo está tomando quando está contaminado. Então, quando sente o sintoma aqui, não precisa mais nem de fazer o teste, a gente basta ter um remédio aqui e a gente já toma, a gente mesmo já dá. Então, as próprias lideranças, né, estão assumindo esse lugar, sabe? Eles compram o remédio na farmácia, com os apoios, com as doações, compram os remédios na farmácia, deixa ali na aldeia. Então, quando um vem que sentiu um sintoma, eles já dão um remédio, o kit. Aí, a gente já sabe. É a vitamina D, é a ivermectina, é a azitromicina e é o zinco. São 4. Então, todo mundo já sabe, na hora que tem uma suspeita, eles já se automedica. Então, a gente achou isso muito perigoso, né? Muito perigoso, essa automedicação, até porque, né, não é por ter um dos sintomas que já é, né? E aí a gente entendeu essa parceria com Missão Covid bem importante,
para que eles possam olhar, orientar, né, esses indígenas ali, para não ficar, né, não só correndo o risco do vírus, mas também de morrer pela automedicação, né? E aí, gente, um outro agravante que está impedindo os indígenas de vir fazer, né, até de fazer o teste, quando tem acesso, né, que também não é fácil ter o acesso ao teste, é que eles têm medo de dar confirmado, porque em alguns municípios, sabe, desencadeou um racismo, assim, que estão proibindo os indígenas de chegarem na cidade. Aconteceu aqui mesmo, também no Maranhão, em Montes Altos, lá em Pernambuco, com os Funiô e Águas Belas, né? Algum lugar aqui também no Mato Grosso, lá com Chavante. O município próximo, aqui no Pará, também teve agora, inclusive tem uma ação do Ministério Público Federal para revogar esse decreto, sabe, municipal, impedindo os indígenas de vir para a cidade. Então, se uma aldeia confirma, né, tem indígenas ali, né, que testou e deu positivo, o município está proibindo os indígenas de vir para não trazer para a cidade, sabe? Então, por medo, né, desse racismo, eles acabam evitando fazer o teste para nem comprovar, e já preferem tomar a medicação. E teve um caso agora da própria senhora, né, do cacique Raoni, que veio a óbito agora, ela morreu de outra coisa, ela morreu de um problema cardíaco, né? Mas ela não quis vir para o hospital porque ela, né, com medo mesmo da pandemia, porque tem essa história de que a prioridade é do mais jovem, quem é velho fica lá jogado, né, e pode ser largado para morrer. Então, por medo da pandemia, ela morreu de um problema de coração, entendeu? Então, por isso que a gente fala que são muitos os problemas e as situações que se encontram hoje no Brasil, né, entre os povos indígenas, e que está afetando igualmente, né? Está afetando igualmente. Então, tem o racismo, tem a fake news, que é pregada pelo próprio Bolsonaro, quando fala que é uma gripezinha, quando relativiza a doença, né? E isso acaba flexibilizando também os cuidados nas aldeias, porque, pô, é o presidente que está falando, né? Então, quem é tu, que nem é da saúde, que nem é autoridade, vai dizer que é perigoso, né? Então, tem muita gente que tem essa mentalidade ainda, né? Então, essa fake news também, né, e todo esse discurso do Bolsonaro tem prejudicado demais, demais, né? E aí, as invasões. Lá no sul do país, a maioria das pessoas que foram contaminadas, né, foi levada por conta de trabalho em frigoríficos, inclusive casos confirmados de indígena que infectou, né, no frigorífico da JBS, lá no sul, porque tiveram que deslocar, não fechou o trabalho, foi obrigado a ir, né, e eles vieram, estão próximo da cidade, que trabalham ali, vieram trabalhar e acabaram contaminando e levando também para dentro das aldeias, sabe? Então, isso leva, né, já um total de mais de 8 mil indígenas hoje, né, infectados pela Covid-19. E isso já atinge 113 povos indígenas. Nós estamos no Brasil um total de 305 povos diferentes, né? Então, quando traz o total, o número de contaminados, nós temos já 1/3, né, dos povos indígenas que estão contaminados. E aí, o único estado que nós não temos ainda registro é o estado do Piauí, né? E também isso pode se dar, essa falta de registro, por conta da subnotificação. Não porque não tenha, né? Mas pela subnotificação, pela falta de teste. E aí, com isso, né, a região, né, mais grave é a região amazônica, né, como temos o estado do Amazonas como o primeiro, né, tá aí o primeiro, tanto, né, na população como um todo, na região amazônica, como para indígenas. Dessa situação no Amazonas, né, de 155 óbitos no Amazonas, 58 foi apenas de um povo, o povo Cocama. Apenas um povo já perdeu 58 pessoas, sabe? Isso não é pouco, gente. Isso não é pouco. Por isso que eu estou insistindo nessa ideia, né, e de dizer que é um genocídio em curso, porque né? O genocídio se dá quando mata a população inteira ou quando extermina culturas, né? E está exterminando culturas, né? E depois do Amazonas, né, tem o estado do Pará, e agora o estado do Maranhão, já com o terceiro lugar na Amazônia, né, entre indígenas. E agora, né, lá no início, vocês viram bem, né, lá no início começou contaminando quem? Contaminou ricos, contaminou pessoas famosas, e aí isso, né, todo mundo estava alerta ali a essa gravidade. Quando
agora desceu, né? Está nas periferias, está nas aldeias, está nos quilombos, fica parecendo meio que a doença acabou e acabou a gravidade. Por mais que já tendo mais de 57 mil mortos no Brasil inteiro, né? Como desceu agora para, né, a classe baixa mesmo, fica parecendo que não existe mais, né? Vamos acabar, vamos abrir tudo, vamos flexibilizar, vai funcionar tudo, sabe? Porque agora são pessoas anônimas, né? São pessoas que estão aí totalmente invisibilizadas, e aí perde a importância, né? De ficar se mostrando, divulgando, e aí com isso, né, flexibiliza tudo e o risco aqui embaixo só cresce, né? Bem complicado mesmo essa realidade agora, viu? E a fala da senhora é muito interessante porque ela evidencia muitas coisas, né? Primeiro, fica bem claro, eu acho, para mim, as consequências do apagamento dessa população diante da área da saúde como um todo, pelo fato de a gente não ter isso na graduação, de uma boa parte, acho que a grande maioria, se eu posso dizer, dos médicos, não se engajar minimamente nisso, sabe? Acho que não só dos médicos, mas acho que principalmente os médicos, a medicina ela é bem elitizada nesse aspecto, assim, né? Então, é muito complicado ver isso, assim, e realmente ver na fala da senhora as consequências disso, né? E também sobre essa questão do medo, né? Que eu vi até uns memes na internet, umas coisas assim, que era engraçado. Quando estava no início, que tinham ainda poucos casos, estava começando o primeiro caso no Brasil. Nossa, não, vou comprar 50 litros de álcool em gel, vou estocar comida, todo mundo morrendo de medo. Agora que a situação está cada vez, né? A quantidade de mortes aumentando, sempre piorando, e o pessoal abrindo shopping, o pessoal indo para a rua, assim, óbvio que tem condição, né, de se isolar, né, a gente entende isso também, mas acho que a maior parte das pessoas que não está se isolando não é porque não tem condição. Eu vejo muitas pessoas da minha realidade, assim, do meu círculo mesmo, que não se isolam, não é porque não tem condição, sabe? Mas, enfim, muito obrigado, foi muito esclarecedora para essa... Nós temos outras pessoas inscritas, então vamos abrir espaço agora, dá para a gente formar um bloco. Tem o Diego e tem o Diogo, e Cassiel colocou um comentário que eu não sei se gostaria de falar em voz alta, talvez fosse interessante. Mas, Diego, a palavra está com você. Boa tarde, professora Elizabeth e Sônia. Sônia, tenho uma questão, né? Com relação, como é que tu vê essa questão das pesquisas em terras indígenas, né? Porque nós sabemos que muitas vezes historiadores, antropólogos, né, sociólogos, né, vão para essas comunidades, né, fazer estudos, né, ou estudos etnográficos, enfim. Eu queria saber qual é a tua percepção sobre essas pesquisas, né, e até falando mesmo dessa questão mesmo da questão da ética, né, do retorno, porque não é somente ir na comunidade, né, fazer a pesquisa, mas qual é o retorno social? Muito obrigada. Sônia, vamos juntar com outra pergunta? Vamos. Tudo bem? Tudo bem. Então, Diogo, você agora. Diogo. Boa tarde, Sônia, boa tarde, professores. Sônia, a minha pergunta é relacionada, né, a como é que, do ponto de vista indígena, né, dentro de uma ontologia indígena, de uma forma especial de se relacionar com a vida e também com a morte, né, como um processo, né, como é que os indígenas eles conseguem, diante desse fazer morrer, né, que a gente está tendo muito evidente agora, sempre existiu para os povos indígenas, né, uma coisa que tem nos últimos anos tem ganhado muita força no conceito de necropolítica, né, e o Estado brasileiro se mostra um grande exemplo, né, de uma política necropolítica. Então, como é que os indígenas eles transformam, né, os significados em relação à morte dentro de uma resistência que leva a um fazer, lutando contra um fazer. Desculpa o barulho aqui da moto.
lutando contra um fazer morrer, como é que eles ressignificam essa visão que se tem como povo, né, da morte para fazer viver através de processos de resistências? É essa a minha pergunta. Tem mais uma pessoa, Cassiel, queria colocar a sua questão que você observou no Twitter. Certo. A Sônia estava falando aí sobre a questão de saúde, né? A relação dos indígenas com o corona. E aí, eu achei pertinente colocar que está subindo agora, nesse exato momento, uma hashtag no Twitter, que é Crianças Yanomami, que fala sobre 3 mulheres indígenas que foram internadas. Eu estava lendo agora há pouco a notícia que saiu pelo El País. Posso disponibilizar aqui o link se a galera quiser. Enfim, 3 mulheres que foram internadas com essas crianças, estavam com suspeita de pneumonia. E no hospital foram contaminadas pelo Covid-19 e morreram. Assim que elas morreram, os corpos sumiram, né? O que estão achando é que esses corpos foram enterrados em cemitérios comuns, mas ninguém sabe. Primeiro porque essas mulheres, elas não falam português, né? Elas são de uma aldeia isolada, em Roraima, né? E elas não falam português e elas não têm como se comunicar, ninguém fala nada, ninguém comunica o que aconteceu, onde é que estão essas crianças. Enfim, tá rolando essa hashtag agora. E pelo que eu li, já são quase 200, né? 200 Yanomamis de Roraima que já estão contaminados pelo coronavírus, né? E é muito louco quando a gente percebe esse total descaso. 200 contaminados que tem que se deslocar para a cidade, para o mundo branco, né? Que não tem a mínima condição de se comunicar, de saber qual é o seu quadro, ou qualquer informação, porque não tem tradutores, e eles não falam português. Enfim, só queria deixar esse comentário aqui, eu vou enviar o link para vocês. O link da matéria para vocês. Sônia, fique à vontade agora. Bom, gente, em relação às pesquisas, né, é sempre, né, a gente olha sempre por 2 ângulos, né? Um, dos pesquisadores que vão nas aldeias, que chegam, né, e acabam fazendo um estudo e dá um retorno para a gente, né, e ajuda, né, inclusive a gente mesmo a se olhar, né? Como o caso do Rubinho, eu sempre cito o Rubinho, né? Que eu digo, Rubinho, a gente faz tanta coisa assim, mas a gente não sistematiza o que a gente faz, né? A gente acaba, às vezes, fazendo coisas que a gente mesmo nem observa. E aí o Rubinho, eu digo, ele é uma das pessoas que entrou no mundo Guajajara, né? No mundo terrário, escreveu ali sobre nós, e a gente olha o estudo que ele faz e a gente totalmente se identifica, porque é isso mesmo que está escrito, né? É como a gente é. Mas tem outros que acabam pesquisando, distorce muito a realidade, a história, né? E aí, ao invés de trazer o que ele vivenciou ou o que ele escutou, ele acaba colocando o seu ponto de vista em relação ao que ele pesquisou, né? E não o que realmente é o retrato ali da realidade. Então, a gente enfrenta muita dificuldade por isso, porque tem muitos que acaba trazendo uma história diferente do que realmente a gente faz, né, de como é, e outro não volta mais nem nunca, vai lá, suga, e vai-se embora, não traz nem a foto de que ele usou nos seus materiais, né? Então, é sempre muito complicado. Muitas aldeias, né, muitos povos estão impedindo já a entrada de pesquisadores. São muitas, não são poucas, não. Estão impedindo de pesquisadores por conta disso, porque acaba que não tem nenhum retorno para a gente, né? Nada. E aí, às vezes, para poder sugar, descobrir, estudar e levar, e às vezes até negociar e vender esse conhecimento, né? Acaba sendo bem prejudicial, ao invés de ajudar. Né? Então, é sempre assim, né?
muita cautela e ver quem realmente, né, tem esse compromisso e tem seriedade com o que faz, né? Acho que é sempre importante a gente dizer, acho que um dia eu mesmo fiquei chateada com umas entrevistas para pesquisa, e aí eu escrevi no Facebook um dia, eu cansei de ser objeto de pesquisa, não quero mais responder para ninguém. Esse negócio virou uma polêmica gigante que nem eu tinha dimensão do tanto que isso ia causar, sabe? Porque aí quando a gente ficou ali concordando até, isso mesmo, né? Não adianta a gente ficar só toda hora passando conhecimento ou passando informação só para as pessoas ganharem em cima disso e não dá nenhum retorno, né? Mas aí, por outro lado, a gente precisa sempre de ter nossas histórias, né? De ter a memória, de ter isso registrado, né? Então, é isso, né? É difícil você saber quem é sério e quem não é, mas tem que arriscar, né? Tem que arriscar porque a gente precisa desses registros, né? E acho que, sobretudo, a academia pode colaborar muito, né? Pode contribuir muito, mas desde que tenha seriedade e dê um retorno, pelo menos, de como ficou os estudos. É o mínimo, né? De como ficou a sua leitura para a gente poder ter esse material. Bom, gente, eu não sei se eu entendi essa outra pergunta aí de vida e de morte, porque a gente não quer ninguém morto, né? Nós queremos o povo vivo para ficar, o povo vivo para lutar. Queremos o povo vivo para lutar contra essa necropolítica. Então, a relação de vida e morte, eu acho que eu posso até falar aqui bem sobre um conceito, né, uma leitura do povo chucuru, que eles falam, nós não enterramos os nossos mortos, nós plantamos, porque a cada um dos nossos mortos, né, que é plantado, ele gera novos galhos, né, e reacende a luta. Então, eu acho que é muito comum mesmo, assim, é muito geral, que nós, povos indígenas, compartilhamos, né, a gente compartilha dessa visão de que a pessoa, né, o indígena, quando morre, ele vira encantado. E aí ele não está aqui no plano físico, mas ele acaba também orientando toda a nossa luta, né? E é exatamente essa ancestralidade aí que nos dá força, né, para seguir nesse enfrentamento tão difícil, né, e tão perverso que a gente faz. Sobre as crianças Yanomami, né, hoje, né, saiu aí no Twitter, tá vendo como é importante a comunicação? Hoje vocês estão sabendo, mas isso já rola há dias, né, que essas crianças morreram, essas mães estão aí, né, nesse lamento de ter suas crianças de volta. Por quê? Vocês sabem que a pessoa que morre de Covid nos hospitais, o hospital toma de conta, entrega para a funerária e leva lá, sabe para onde, né? Para poder enterrar. E aí aconteceu isso com essas mães, e elas não conseguem entender, porque se a gente faz um ritual de morte, né? Se tem ali um povo que tem todo aquele cuidado já, né, dentro da sua tradição, de fazer aquele ritual, né, no momento ela se encontra ali sem nem saber, cadê, né, some, é claro que elas estão totalmente agora, né, doloridas, e atrás, cadê minhas crianças, cadê os corpos, né, não é possível que morreu, não tem direito nem de enterrar, sabe, então tá muito essa história delas aí está muito mesmo difícil, né? Porque elas estão lá sem aceitar que não vão enterrar essas crianças, né? E claro, gente, né? Todo mundo tem o direito e quer ter né? Pegar ali o seu corpo, pelo menos ter o direito de dar o último adeus, né? E aí agora está subindo aí na internet toda essa pressão também para o hospital, para dar conta, né? Para que possam devolver, enfim, mas é uma realidade, tá? E não foi só lá que aconteceu, não. Essa aí é o que está saindo na internet, mas tem muitos outros casos, inclusive lá mesmo o jovem, né, que morreu, de 15 anos, né, o primeiro jovem, né, e a Yanomami também que morreu, foi essa mesma situação, não puderam fazer o velório, né? Tava lá o corpo, mas não pôde fazer o velório. E lá em Roraima é um dos casos comprovados que a infecção foi levada por garimpeiro, né? Por conta do garimpo ilegal. Mas, enfim, não dá nem para comentar muito essa história das mulheres Yanomami, porque já há dias que a gente está falando disso, né? Lá no meu Instagram, tem 3 dias que eu já postei essa história delas, sabe? E está muito complicado para quem está acompanhando lá de perto, porque elas estão realmente muito sofridas e não aceitam de forma alguma qualquer justificativa, né? Elas querem as crianças de volta.
E aí foi isso, as crianças foram para lá não por Covid, foram por outra doença e acabou se contaminando. E aí isso também é uma outra realidade. Está acontecendo muitos casos assim, né? A pessoa vai por uma doença, acaba adquirindo e morre lá mesmo e acaba. E daí esse medo também, né, dos indígenas agora fazer teste e vir para o hospital para fazer tratamento. Porque, né, estão vendo muitos casos disso, né, de contaminação no hospital e acaba morrendo e fica para lá mesmo. E aí, dentro de uma cultura, né, que tem todo um ritual para fazer, é realmente inaceitável. Bom, Sônia, nós temos mais 3 questões para encerrar. Já estão inscritas as pessoas, então eu passo a palavra para a Renata. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Elizabeth, o Emerson, a Sônia, todos os presentes. É uma honra estar numa mesa com a Soninha, né, uma referência na luta. E eu queria perguntar para a Sônia, acho que é uma pergunta sempre muito importante, que a gente sempre tem que se fazer, é como nós, não indígenas, a gente pode ajudar. É uma coisa que sempre me inquieta muito, né, de como a gente pode ajudar na causa, não só agora nesse momento de pandemia, onde está todo mundo muito abalado com o evento, mas muito mais ainda as populações, os povos nativos, os povos indígenas, por conta de já um abandono histórico, né? Então, eu acho que uma questão que a gente tem que se fazer sempre é como ajudar, né? Como fazer para dar esse apoio, dar esse suporte, mesmo que seja o mínimo, como a gente pode estar também auxiliando, né, nesse processo, nessa luta. A outra pergunta é de Tarsila. Por favor, Tarsila. Bom, estão me escutando? Sim. Sim, ok. Bom, fale um pouco mais alto. Tá bom. A minha pergunta vai para a Sônia, porque algo que me deixa muito intrigada, eu não quero ser mal interpretada, mas é que ultimamente eu tenho visto nas redes sociais falando sobre o fato de as pessoas se caracterizarem como os índios, como os indígenas. E falavam sobre o fato de não fazerem isso porque acabam utilizando o indígena como um objeto de, sei lá, caracterização, o fato de você estar se vestindo como indígena, que aquilo pode ser algo ofensivo. E eu realmente fiquei muito intrigada, porque eu quero entender exatamente qual é essa relação de estar invadindo ou talvez fazendo um ato de violência com a população indígena. Eu também queria saber a respeito da forma como nós podemos, né? Como nós podemos educar as nossas crianças de forma que elas possam ter outra visão a respeito dos indígenas, né? Até mesmo uma visão mais atual. Porque a gente pode ver que as crianças na escola, desde pequenos, né, desde o jardim, elas aprendem sobre uma determinada forma mais didática sobre os povos indígenas, até uma forma meio atrasada, acabando esquecendo sobre a atuação atual dos indígenas, e sempre tem toda aquela história de enfeitar a criança como o índio, e a criança acaba crescendo com aquilo, né? Não talvez de uma forma, não sei como isso pode ser entendido pelas crianças, mas eu tenho certeza que as crianças, né, de alguma forma, elas fazem aquilo acreditando que o índio é de acordo com o professor ensina, né? Então, para ele, é algo, acho que até respeitoso, né? Se fantasiar como indígena e tudo mais. E eu queria saber como a gente pode educar nossas crianças, né? Porque as crianças precisam crescer aprendendo sobre a valorização do indígena. Eu realmente queria que a Sônia me respondesse sobre isso. Sônia, tem uma terceira pergunta que eu vou ler, para ser mais rápida, a pessoa pediu que eu lesse, Larissa. Ela coloca: Sônia, ouvi você falar em outras ocasiões sobre como o movimento indígena tem conseguido atuar sem necessariamente depender da captação de recursos financeiros. Gostaria que você falasse sobre isso, se essa capacidade tem relação
com o modo de vida indígena baseado no compartilhamento e na troca de bens. Pronto, é com você agora, Sônia, para a gente encerrar. Tá, ok. Bom, a Renata pergunta como ajudar, né? Eu tenho escutado muito essa pergunta e ainda, né, como complemento, como diz, como eu posso ajudar vocês? E eu tenho devolvido muito essa pergunta, né? Não, como ajudar você mesmo, né? Porque quando você entende, né, que a causa indígena como uma causa sua também, rapidamente você encontra os caminhos de fazer a luta, né? E aí eu gosto sempre de trazer uma referência, né, a um dado atual, que é assim, o percentual de indígenas no mundo. Nós somos 5% da população mundial, né, os indígenas no mundo inteiro. 5% de indígenas que consegue comprovadamente proteger 82% da biodiversidade que existe viva no mundo. Olha só, 82% da biodiversidade está dentro dos territórios indígenas, considerando aí o mundo inteiro, né? Então, eu acho que esse é um dado que vale para todo mundo prestar atenção, né, onde que ele está inserido, né, e pensar como pode ajudar. Imagina, essa biodiversidade é protegida pelo modo de vida dos povos indígenas, pela relação, né, pelo respeito com a natureza, né, como o meio ambiente, com a mãe terra, enfim, como cada um chama, né? E automaticamente, se não tem direitos indígenas respeitados, né, se não tem modo de vida garantido, se não tem território demarcado, automaticamente toda essa biodiversidade também está ameaçada, né? E aí, quem é que consegue viver sem ter uma biodiversidade também viva, protegida? Ninguém, né? Ninguém. Então, quando a gente fala de demarcar terra indígena, é importante que cada um entenda também isso como uma causa sua, porque é exatamente nesses territórios que estão as principais nascentes de água, né? É nessas terras que estão as florestas em pé, nesses territórios, né, que ainda tem água limpa, compara com as águas das cidades, dos rios que cortam as cidades, né, tudo cheio de esgoto. Tu vai na aldeia, tu consegue ainda beber uma água diretamente ali da fonte, né. Então, onde tem presença indígena, é garantia de floresta em pé, né, de biodiversidade protegida, de água limpa, de alimento sem veneno, né, sem ainda os agrotóxicos. E aí você precisa relacionar isso com o seu próprio modo de vida, né? Com as suas formas de consumo, né? Com a água que chega lá na tua casa, quando você liga a torneira e sai água da torneira, né? Preciso pensar, essa água vem de algum lugar. De onde que essa água vem? Geralmente lá dos territórios onde os indígenas estão protegendo, muitas das vezes pagando com a própria vida, né? Por meio da luta política. Então, a água vem desse lugar da luta que a gente faz. Da mesma forma, o clima, que todo mundo está discutindo hoje o clima no mundo inteiro. Vamos reduzir as mudanças climáticas, vamos, né, mudar aí, conter os graus centígrados e tal, para poder equilibrar o clima, né, mas não há luta nenhuma suficiente de mudar, né, conter mudanças climáticas, se não houver esse respeito, né, aos territórios indígenas, né, se não houver essa proteção dos territórios indígenas. Então, como ajudar? Sabe? Eu acho que cada um da sua forma pode ajudar, né, seja mudando sua forma de consumo, né, seja fazendo conscientização, né, política ecológica, principalmente porque a luta ambiental também, de forma alguma, não acontece mais desvinculada da consciência ecológica, né? Você vê aí, dependendo de quem assume os governos, você tem ou não tem proteção, né? Você tem ou não tem autorização para explorar. Vocês veem bem o que o Bolsonaro diz, né? Mesmo com o aumento do desmatamento na Amazônia, mesmo com o aumento das queimadas, mesmo com o aumento dos conflitos e dos assassinatos, ele diz, eu não vou abrir mão de explorar a Amazônia, né? Então, quando você toma um leite que vem na caixinha, pensa lá, esse leite vem, né? Leite vem não é só comprado ali no supermercado, né? O leite vem da vaca,
a vaca está vindo do desmatamento, está vindo da degradação, né? Então, tudo que você come ou que você consome, né, assim, está relacionado à luta que tem que ser feita hoje para mudar essa consciência política e ecológica das pessoas, né? E aí, falando agora, assim, mais diretamente, né, de nós, a PIB, nós temos um site ali, que é o Observatório da Quarentena Indígena, e ali nós temos um formulário, né, onde a pessoa se cadastra, qualquer pessoa que quer ser voluntário, né, a pessoa se cadastra, e ali a gente faz uma seleção, né, de que áreas que as pessoas podem atuar. E daí a gente vai chamando as pessoas para serem colaboradores eventuais, né, colaboradores voluntários do movimento indígena. Então, acho que talvez mais do que eu dizer como você pode ajudar, você pode dizer o que você tem e o que você pode oferecer, né? De trabalho, né? De ativismo, enfim, né? Do que cada um pode também colaborar. Porque às vezes é difícil, precisa disso, não, a gente precisa sempre de muitas coisas. Nós somos um movimento muito dinâmico, que estamos sempre também, né, inovando e atualizando, precisando de várias frentes de luta, né? E aí, se a gente tem as pessoas ali no cadastro, a gente consegue, né, ver aonde melhor se encaixa, né, por suas afinidades. Bom, acho que, né, a Tarsila que falou aí da fantasia, também a mesma coisa, né? Tem vários pontos de vista diferentes. Tem muita gente que acha que considera um não indígena usar um objeto ou uma coisa indígena, né, como apropriação cultural. Outros vai lá na aldeia e ganha, né? Dos próprios indígenas, e que os indígenas fazem questão que a pessoa use, né? Os não indígenas que vai na aldeia, geralmente recebe uma pintura corporal, e quando a pessoa gosta muito, dá um cocar, né? Sempre recebe um colar, um brinco, uma coisa nossa ali de presente. E a gente faz questão que essas pessoas usem. Então, tem essa história de apropriação cultural que, para mim, não pode, uma pessoa não indígena não pode usar quando usa para inferiorizar, quando usa para estigmatizar, quando usa para ridicularizar a cultura, né? Mas quando a pessoa está usando ali, né, inclusive, às vezes, para poder apoiar ou para se colocar ali no lugar para chamar atenção, para denunciar, eu acho sempre que é muito válido, sabe? Muito válido. E aí vocês devem ter acompanhado bem, você deve estar falando disso, né, do carnaval desse ano, onde a Alessandra Negrini se vestiu, né, mais ou menos como indígena, não foi totalmente, que ela não usou cocá, e muita gente ficou dizendo que ela estava com cocá indígena, e ela não, porque as pessoas também já pensam e falam o que quer, né? E aí, ela estava com cocá, ela não estava, ela montou um adereço com folhas, com galho de árvore, colocou na cabeça e usou ali, não referenciando a nenhum cocá de nenhum povo. E aí começou aquela polêmica toda na internet, eu estava junto com ela, a Celinha Jacriabá, e a gente trouxe também um pintor indígena, fez a pintura no rosto dela, no corpo, e ela quis usar isso, para usar a voz dela para denunciar, né, a violação de direitos indígenas. Então, ali não foi uma apropriação, ela teve uma autorização de grupos de indígenas, né, que estavam, inclusive, no momento, mas que muita gente, inclusive, que nem é com a gente, que nem defende a gente, aproveitou ali para poder ficar fazendo a polêmica, né? Então, também essa questão da cautela, né? E também de você observar qual que é o sentido que tem dessa utilização. Então, eu, particularmente, né, defendo que, se é para trazer um apoio, se é para dar visibilidade, se é para defender, então, não é um problema. Agora, se é realmente para poder ridicularizar, aí, de fato, né, é grave. E aí a gente não pode permitir mesmo de forma alguma. Por enquanto, a educação da criança, gente, é bem difícil, né? A mãe tem que ser uma grande conhecedora também, já para poder ir ensinando o outro lado para a criança, porque na escola é aquilo que eu falei no início, né? Ela vai escutar sempre pelo viés do indígena do passado. E aí, né, na educação que a gente tem hoje, é claro que a criança nunca vai crescer entendendo, né, o indígena atual. Tanto que acho que hoje a gente olha uma pessoa de 45, de 50 anos, né, de 30 até, falando, que foi da Constituição para cá, né, digamos, falando ainda dos indígenas desse jeito, né, totalmente exótico ou estereotipado, até ainda é compreensível, porque é assim que
né, ainda antes da ditadura, era isso que era ensinado ali, o indígena até como um bicho do mato, né? Mas de 88 para cá, já era para ter mudado isso, né? A Constituição mudou, né, a realidade mudou, tudo. Era para ter atualizado também o ensino. Então, com isso, você vê que o sistema educacional nunca atualizou sua própria história, né? Se não atualizou a história indígena, nunca atualizou a sua própria história, né? A história do Brasil. E aí as pessoas crescem também aí sem saber de fato, né? Sem saber de fato a origem, né? A sua própria origem. Se não conhece a origem indígena, não conhece a sua própria origem. E aí você vê as crianças, gente, é muito comum isso, você vê crianças, né, mesmo, né, a partir do momento que ela vai para a escola, e né, ela começa a te olhar, e se tu não tá com cocal, ou tu não tá pintada, ela não te olha como indígena, né, ela só te identifica a partir das penas, ou a partir ainda da própria característica física, que também é aí, né, as características dadas lá né, no período colonial, enfim, que não acabou até hoje, né, as práticas coloniais. Mas é hora de mudar, sabe? De romper com isso mesmo. O sistema educacional precisa discutir, né, essa questão indígena como uma questão presente, né? Claro que é importante todo o seu contexto histórico, mas também ir atualizando, né? E mostrar o indígena hoje também, para que as crianças cresçam já sabendo, né? Quem realmente são os povos originários do Brasil e em que pé está hoje. Mas é fato, eu vi muitas vezes as crianças correr com medo de mim, quando eu estou de cocá, e correr para cima de mim e dizer que eu não sou indígena porque eu nem pareço índia, sabe? Porque é isso que se ensina na escola, né? Felizmente. Bom, gente, e aí tem uma, qual que foi a outra que ela falou, do movimento indígena? A última questão é da Larissa. Não, eu não... Quando eu falei né, que a gente consegue fazer movimento muitas das vezes sem recurso, eu não estou me referindo ao modo de vida, porque ninguém não faz movimento na rua, na cidade, né, como se vive na aldeia, de forma alguma, né? E aí eu falei que a gente, em alguns momentos, o movimento indígena foi até muito mais atuante, né, quando não tinha apoio de projetos financeiros, né, do que outros momentos que tinham, porque a gente consegue trabalhar também com apoiadores que dão esse apoio direto, né? Então, hoje, a rede de articulação do movimento indígena é muito grande. Antes de chegar aqui, eu estava numa reunião, né, com a nossa rede internacional, né, e apresentando ali o plano que nós acabamos de fazer, que é um plano da PIB de enfrentamento à pandemia, né, e ali, né, o público que a gente convidou, a gente tinha para mais de 80 entidades internacionais participando para conhecer e apoiar o plano da PIB. Então, a gente não pega dinheiro diretamente, né? Em algumas situações, eles não precisam passar o dinheiro diretamente para a gente. A gente aponta onde é o lugar que está precisando, aponta qual que é a ação, qual que é a demanda, e aí as pessoas apoiam diretamente lá, ou com doação de produtos, ou com pagamento de despesa, de coisas que precisam diretamente lá. Então, por muito tempo, na PIB, nós fizemos movimento assim. A gente, né, fazia a mobilização, articula apoiadores, e cada um dos apoiadores, por exemplo, um paga as passagens dos participantes, outro paga o hotel que vai ficar, outro paga a alimentação, né, que precisa ali, sem que a gente precise pegar nenhum dinheiro para poder fazer isso. Sabe? Então, a gente ficou muito tempo na PIB dessa forma e foi um período que o movimento mais teve visibilidade, teve mais ações, né, positivas. E aí, é claro, depois a gente precisa, para ter um escritório, para contratar equipe, para ter, né, para ter a autonomia, né, e aí a gente vai buscando o básico que a gente precisa para isso. Mas a maioria de nossas articulações a gente faz dessa forma, com articulação, né, entre redes, que garantem esse apoio diretamente. Então, não necessariamente não precisa de dinheiro, né? A gente precisa de articulação em redes para que as coisas aconteçam, né? E aí é claro que tudo isso são despesas que vai para algum lugar e que alguém paga, né? É diferente, né, quando eu falei que a PIB, ela poderia ser a gestora e receber todo esse recurso para poder pagar, né? Mas não, a gente prefere ficar livre para fazer a articulação e a luta política do que ser gestor de recurso. Sônia, fantástico.
uma tarde inteira, a gente poderia passar aqui dias a fio aqui conversando, é claro, né? E ninguém vai fazer isso, que ninguém aguenta ficar aqui tanto tempo falando e falando e falando, mas foi fantástico. Eu queria encerrar a nossa sessão de hoje agradecendo imensamente a sua participação. Como você disse no início, quando nós estamos participando junto, a gente aprende junto, a gente troca conhecimentos. E é sempre bom, eu não canso de te ouvir falar. Acho que já estou há quase uns 20 anos te ouvir falar, e eu continuo me impressionando e me surpreendendo. Agradeço a todos que participaram hoje, lembrando que na próxima sexta, no dia 3, nós teremos a participação também, trará uma voz, dessa vez, higienista para a gente, às 16 horas da tarde. E eu vou, na próxima sexta, eu aconselho as pessoas a tentar entrar um pouco mais cedo na sala, para que a gente não tenha novamente o problema do link. Sônia, muito obrigado. Se você quiser ainda falar mais alguma coisinha, se despedir, alguma coisa, fique à vontade. Após a fala da Sônia, a gente encerra por completo os nossos trabalhos de hoje. Beijo, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tá joia, gente. Obrigada, Rubim. Obrigada, professora Elizabeth, a todo mundo que esteve aqui nessa tarde, gente. Né? E vamos juntos, né? Tem muita coisa para fazer. A gente fala que nós estamos isolados, né? Mas acho que a gente nunca falou tanto, a gente nunca se encontrou tanto, né? Porque agora chamou, a gente já chega ali junto. E por mais que seja por meio virtual, né? Mas a gente consegue sentir essa energia de todo mundo. E é exatamente isso que nos move, né? A seguir aí nesse enfrentamento que tem que ser feito. E é isso, gente. Vamos junto agora, todo mundo, né? Nessa luta em defesa da nossa democracia, que está totalmente em risco, viu? É isso aí. Um abraço, obrigada. Beijo, Sônia. Beijo, obrigada. Abraço das Gente, crianças. muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, Sônia, pela exposição, tá? Foi muito enriquecedora para todo mundo, eu tenho certeza disso. Obrigada. Agora estão saindo, tá caindo aqui. Estão saindo. Falar pro Juan trocar a foto do perfil dele. Parece sem camisa aqui. É loucura, né? Eu acho que não.